coach. Eu trabalhei para um coach por 4 meses. Primeiro eu vou começar contando para vocês como que a gente conheceu esta pessoa e já tava tendo alguns sinais. Eu tava no meu limite. Só que o que pesou não foi só isso. Isso que eu contei pra vocês foi só, tipo assim, o geral da história. Agora, eu vou falar pra vocês dos alertas e a gente não devia ter deixado passar. Que se um dia acontecer com vocês, não deixem passar. Vocês vão conseguir algo melhor depois. Talvez pode não ser algo, tipo, melhor, mas vocês vão conseguir superar. O que eu vou ler pra vocês vou deixar aqui para vocês lerem também. É o texto em que uma das integrantes mandou no grupo em que tínhamos só nós integrantes sobre a questão dela com tudo. Minha questão é como todos falaram. Meu caso mesmo é o salário. Entre as questões de promessas que não foram cumpridas, venda de Natal, pagamento de eventos, material de trabalho, entre outras. Nesse momento, por mais que a marca relacionada que ele dizia seja algo que pode dar muito certo, ao mesmo tempo vem a insegurança de, será que realmente vai dar certo? No momento, minha preocupação é mesmo o salário, pois como todos sabem, eu estou grávida e no meu caso, estou desde novembro sem receber nada. Então, é bem complicado. Entra a questão também em que ele falou que iríamos para o Campo Grande para receber meio salário, e agora já mudou tudo. Isso, inclusive, é uma coisa que eu esqueci, porque o que acontece? Ele falou também que nós íamos ter um escritório, uma sede, Campo Grande, que fica em Lisboa, onde as pessoas famosos, né, os empresários, poderiam alugar salas. Ia ser um centro de empresários, eles iam poder alugar os escritórios e todo mês eles iam pagar o arrendamento desses escritórios. E aí ele falou que nós teríamos back-office, cada um teria uma função, e a gente ia receber, acho que era 400 euros por mês, mais comissão, nada também. No meio de tudo isso, aconteceram duas coisas que mexeram com uma das integrantes, que ela ficou grávida e tá trabalhando em um emprego que você não recebe nada, e ficar grávida é uma coisa que deixa a gente um pouco abalado, e ela infelizmente acabou perdendo o pai dela, e ele, o Caio, né, eu acho que se comoveu, não sei, mas nós da equipa ficamos muito abalados e tristes porque nós também não estávamos recebendo nada, entendeu? A gente também não estava recebendo nada. Então a gente não podia ajudar ela com qualquer coisa que fosse. Ela não conseguia fazer exames para saber sobre a criança e ele tava cagando para isso. Ele em nenhum momento falou tipo assim, não, olha, eu pelo menos para ela eu vou pagar um ordenado mínimo porque ela precisa mais agora. Nada. Teve um dia em que a gente lá do escritório decidiu não ir pro escritório porque não tinha nada pra gente fazer, ele não passava programação, a gente não tinha vendas pra fazer e, enfim, a gente tava num trabalho que a gente não tinha nada pra fazer. E aí ele falou o seguinte: estou muito dependente de mim. Vou contratar um profissional mais autônomo para vos coordenar, pois não dou conta. Então, se você não dá conta dessa porcaria, por que você decidiu inventar essa porcaria? Estão muito dependentes de mim. Será que é porque você é nosso chefe? E a gente tem que fazer o que você manda, só que você não quer mandar? Então a gente não faz nada porque não tem o que a gente fazer. Talvez seja por isso, né? Eu tô aqui mexendo no WhatsApp. Eu confesso que eu não tinha aberto essas mensagens antes de entrar no vídeo, porque eu não queria ficar com raiva. Não deu certo, já tô com raiva. Odeio falar desse assunto, porque esse cara aqui me tirou a paciência. Enfim, ele no geral ele ainda é, né? Porque ele não morreu. Deus é bom. É um cara muito mentiroso. Ele fala que ele não é coach, mas ele é coach. A nova moda dos coaches é falar que eles não são coaches, porque aí se eles falarem que eles são coach, ninguém vai querer dar barda e nem ouvido pro que eles têm pra falar, que é tudo abobrinha. Gente, nossa, ó, cada hora que eu vou falando, eu vou lembrando de uma coisa. E eu achei que eu tinha escrito tudo já, mas não. Sabe o que também ele fazia? A gente tinha um horário de trabalho lá no escritório e ele mandava coisas pra gente fazer e ele marcava reuniões no horário de fim de turno. Nosso turno acabava 4h30. Era das 9h30 às 4h30 e a gente folgava sábados e domingos porque a gente não tinha muito o que fazer, literalmente. E aí ele marcava a reunião 4h30, 4h45. 5 horas, 6 horas, 9 horas da noite. Sendo que todo mundo tinha que pegar comboio e outros transportes para poder ir para casa. E a gente não podia atrasar, porque senão chegávamos muito depois em casa. Principalmente as meninas que moram do outro lado da ponte. E era isso, era essa palhaçada, gente. Era essa palhaçada. Uma coisa que eu nunca vou esquecer que ele falou, a gente foi reclamar pra ele
sobre o rapaz que estava ensinando a gente sobre as energias comerciais, empresariais, porque ele também era um rapaz muito desorganizado. Ele ia explicar pra gente, parecia que ele não sabia o que ele estava explicando, a ponto de deixar a gente com vergonha. Quando ele ia explicar para outras pessoas, a gente ficava com vergonha. E sabe o que ele falou? Infelizmente, eu não tenho gravado essa parte. Infelizmente, eu gostaria muito de ter aquilo para poder colocar para vocês. Mas ele falou o seguinte: pelo menos ele dá dinheiro para minha empresa. Se eu dependesse de vocês, eu tava fudido. Ele falou essas palavras, ele falou essas palavras exatamente. Se eu dependesse de vocês, eu tava fudido, porque vocês não me dão dinheiro nenhum. Ele falou para 5 pessoas em que passavam sábados e domingos em eventos com ele, pegando contatos para ele, fazendo ligações para ele, organizando bagunças dele. A gente servia mesa de bolo, a gente resolvia problema das outras pessoas, a gente vendia tudo que ele colocava na nossa mão. E ele falou isso, que ele tava fudido. Ah, essa palavra, gente, nunca mais soou igual desde que eu ouvi saindo da boca dele. Porque ele criou em mim um ranço tão grande que se eu pudesse socar a cara dele todos os dias de manhã, eu socava. É complicado porque ser jovem é ser inocente, né? E é triste quando vem uma pessoa e abusa disso, tanto porque ela tem poder financeiro quanto poder autoritário. E tipo assim, gente, sem nenhum remorso, sabe? Sem nenhum remorso. E trata você como se você fosse especial pra você poder fazer tudo que aquela pessoa fala. Mas no final é tudo bobeira. Tem uma coisa que eu aprendi, é que não importa o que a pessoa fale pra você. Aquilo que ela diz pra você que você vai receber, que você vai fazer, que a sua função vai ser uma, que você vai receber tal coisa, tem que estar escrito em um contrato, em um papel, assinado pelas duas pessoas. Faça contrato pra tudo e faça um contrato correto. E exija o que está escrito naquele contrato, porque senão vocês vão ficar 4 meses trabalhando de graça para um coach mentiroso, assim como eu. Uma coisa que eu comecei a fazer também, quando eu estava começando a ficar saturada, foi impor meus limites e expressar minhas opiniões. E isso sempre acabava que eu virava meio que, não vou falar porta-voz, porque eu não era porta-voz do grupo, mas sempre que tinha que falar de algum assunto em específico, tipo sobre dinheiro, férias, folga, era comigo, porque eu não me limitava a ponto de ficar com medo de falar sobre esse assunto, porque era meu direito. E eu tava de saco cheio também. E o pior que ele podia fazer era me demitir, que no caso era um favor que ele fazia pra mim. Não foi preciso porque eu saí antes, mas enfim, imponha seus limites. Saiba respeitar os seus limites dentro de qualquer função, mesmo que isso signifique que você tenha que receber menos. Você vale muito mais a pena do que o dinheiro que você está recebendo. E, gente, de verdade, quando a intuição de vocês falar alguma coisa, quando Deus mandar sinais no plural para vocês, não ignorem, porque você pode se dar muito mal. Você pode, tipo assim, se você confiar, você pode evitar muito problema. Acaba que no final, eu e o Guilherme, a gente conseguiu passar por tudo, foi na base de oração e acreditando que Deus tinha um melhor pra nós depois daquilo. E realmente, sempre tem um melhor depois, que é o agora, que a gente tá vivendo agora. Eu achei que seria engraçado compartilhar isso com vocês, para vocês poderem ficar espertos. Esse homem que a gente trabalhou, ele tem acho que 41 anos também, tem esposa, tem uma filha pequena, é brasileiro, ele tem muita grana, trabalha de verdade no setor imobiliário. Ele tem pizzaria, ele tem um monte de empresa, ele tem dinheiro de verdade. Só que eu acho que ele só chegou onde ele chegou mentindo para pessoas igual ele fez com a gente. Não tem outra explicação. Para mim não tem outra explicação. Mas é isso. Para quem tá se perguntando por que que eu continuei, porque eu tinha esperança que ia dar certo. Pelo menos uma hora ia dar certo. Não deu. A gente se esforçou, acho que até mais do que necessário, a gente aguentou muita coisa. E foi isso, foi um emprego de status. A gente ficava bonito nas fotos e vídeos, mas ele usava a gente também de exemplo em algumas palestras que ele dava, tipo assim, não, a minha equipa, isso e aquilo, só que tudo mentira.
a gente não recebia nada. Todo o mérito ia pra ele e a gente era tratado como cachorro depois. Acho que nem como cachorro, porque ninguém tem que tratar um cachorro de uma maneira tão ruim. E ele também, uma última coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que isso me deixou com muita, muita raiva, e o Guilherme ficou com muita raiva também, é que muita coisa, praticamente tudo que ele falava, o argumento dele era Deus. Ele falava mentiras com o nome de Deus, porque ele também é pastor. E assim, não, Deus tem uma luz para vocês, eu oro em nome de vocês, Deus isso e aquilo. E o nosso Deus pode até ser o mesmo, mas não falou nada daquilo para ele, tenho certeza. Enfim, não acreditem em tudo que as pessoas falam para vocês, por mais que elas tenham experiência ou por mais que elas tenham patrimônio. Patrimônio não é tudo, não define caráter. Se vocês gostaram de saber sobre essa minha experiência, eu terminei aqui, gente, com um semblante até mais triste, porque eu fiquei com tanta raiva que eu tô tendo que respirar fundo pra não xingar, sabe? Pra não expor nada, nenhum nome, que eu queria muito, nossa, mandar uma mensagem específica, mas eu sou melhor do que isso. Sou. A forma com que a gente reage a uma situação diz mais sobre a gente do que sobre a pessoa que fez o mal. Então é isso. Peço pra vocês deixarem o like se vocês gostaram. Se vocês não gostaram também dessa história, deixa o like do mesmo jeito pra vocês expelirem a opinião de vocês de alguma forma. Comenta aí embaixo. Quanto tempo vocês tolerariam essa palhaçada? Se vocês tolerariam, o que vocês não tolerariam. E toleraria é uma palavra muito difícil. Tento falar pra você ver. Toleraria. E se vocês não são inscritos ainda, se inscreve aqui embaixo. Eu nunca lembro qual lado que é. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho de notificações para vocês receberem nossos vídeos novos sempre. Deixa um F no chat se você acha que eu sofri. Inclusive, o próximo vídeo vai ser muito bom. É um spoiler. Spoiler do próximo vídeo. Que ainda nem foi gravado, mas eu sei o que vai ser. Então fiquem ligados e não percam. Beijinhos. Tchau.